Olá, amigos do Checkup de Carreira, estamos começando mais um programa, sejam bem-vindos. Hoje o tema do nosso programa é sobre a importância do idioma no mercado de trabalho. Um assunto muito importante que nós trouxemos para você a partir do mês de agosto aqui no Checkup de Carreira. Nossa patrocinadora oficial do Checkup é a Influx, Escola de Idiomas, e a partir de agora nós teremos um quadro por mês com a Influx aqui com a gente. Hoje estamos recebendo a Cristiane Kochiyama, diretora franqueada da Influx Santana. Cristiane, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu. E agora todos os meses, muito bom. Eu trabalho com recolocação profissional, sou Headhunter e Job Hunter, atuo nas duas pontas e com esse contato diário com candidatos e com processos seletivos e ainda na condução do check-up de carreira, sei da importância do idioma no mercado de trabalho. E por isso, nós vamos agora falar constantemente para ajudá-lo a, de repente, quebrar esse tabu do idioma, que ele pode ser inglês, espanhol, italiano, enfim. As pessoas precisam hoje falar um segundo idioma. E o programa de hoje, essa primeira parte do programa Checkup de Carreira, será sobre isso. Então, espero que você goste bastante. A gente agora vai falar sobre isso constantemente aqui. Quero agradecer a Influx, por ter aceito o meu convite do patrocínio. Eu me tornei uma aluna Influx também, vou começar agora, nesse mês. Então, vai ser um prazer retornar ao inglês. Eu adoro a língua e acho bacana a gente ter esse contato, falar a verdade para o nosso público, para os seguidores do Checkup e comentar o dia a dia de trabalho. Hoje eu tenho vários assessorados em recolocação profissional e os assessorados que possuem uma segunda língua, um outro idioma, ou às vezes ele é fluente em inglês e espanhol, que são os idiomas mais pedidos hoje, eles saem na frente. E a gente sabe disso e por isso vamos conversar um pouquinho. A gente trouxe um dado muito importante. O inglês tornou-se exigência básica no mercado de trabalho. O idioma é considerado uma das línguas mais presentes no mundo, com mais de 550 milhões de falantes. Uma pesquisa da Cato revelou que somente 27,6% dos profissionais estão investindo em cursos de idioma atualmente. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho com a Cris, que ela vai comentar um pouco da experiência que ela tem, é franqueada da Influx há 4 anos, né? Isso. Então, você vive essa realidade todo dia? Sim, com certeza. Então, assim, tem muitas pessoas que sim, procuram, mas eu acredito que eles não têm o inglês ou o espanhol ou qualquer um segundo idioma como prioridade, Talvez, assim, não tiveram a necessidade. Então, às vezes, uma pessoa que vai lá na escola e procura o curso e se matricula é porque precisa do inglês para ontem. Sim. E isso, infelizmente, uma coisa que a gente fala lá, é uma coisa que a gente não consegue de uma hora para outra. Então, é uma coisa que demanda tempo, Então, o profissional ou qualquer pessoa precisa se preparar para realmente para os desafios aí da vida profissional, até mesmo para uma viagem ou qualquer coisa parecida. E aí não adianta na hora da dor falar, poxa, eu quero falar inglês em um mês. Exato. É que a gente sabe que realmente você precisa passar por algumas etapas para aprender um segundo idioma. Exato. E aí a gente tem algumas questões, Cris, que a gente comentou nos bastidores do programa, na escola também, dessa questão, por que só 27% dos brasileiros procuram estudar um novo idioma? E aí você falou, na dor, Mas aí também tem as famosas desculpas. Quais são as maiores que você, assim, entra em contato na escola? A gente ouve, assim, muita coisa, com as pessoas que procuram um curso de inglês e a gente vai fazer o retorno, perguntando o que acharam, se vai fazer matrícula ou não. A gente ouve falta de tempo, tá trabalhando muito, em faculdade, tá investindo em outra coisa, tá sem dinheiro, tá desempregado. Então a gente realmente ouve de tudo. Então, assim, eu acho que é um conjunto aí de fatores que acaba levando com que o profissional ou as pessoas não façam inglês ou acaba postergando
esse objetivo, vamos dizer assim, né? O desinteresse mesmo, por achar que pode ser difícil. O medo, né? A timidez. Exato, às vezes o próprio aluno coloca um obstáculo, eu não consigo, é difícil. Então a gente, às vezes, quando alguém chega assim lá na escola, a gente até fala para tirar esse bloqueio, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível aprender um segundo idioma. E é muito bom você viajar e ir para outro país e saber se comunicar, né? Ah, sim, com certeza. E às vezes esse desafio já começa no próprio aeroporto, né? Aqui no Brasil, tudo bem, você passa ali pela alfândega. Mas assim, se vai pegar uma companhia já internacional, ou é o espanhol ou é o inglês que eles utilizam. Aí chegando no outro país, já na imigração também. Então, dentro do avião você já tem que, eles passam aquele formulário antes de você realmente pousar no país, e aí geralmente já é em inglês ou na língua nativa, e aí você fala, opa, agora não tem mais como fugir. O formulário, por exemplo, para quem vai para os Estados Unidos, né, de declaração do que está levando, não é totalmente em inglês, não tem nada em português. Exatamente, né? Então já começa ali realmente o desafio. E aí a gente falou de crise, né? A gente conversa bastante sobre isso. Na crise, você precisa aumentar suas competências para retornar ao mercado. E a gente sabe que uma das competências mais exigidas é, no mínimo, o inglês, avançado ou fluente. Exato, eu até estava lendo uma reportagem falando que realmente que o inglês já deixou de ser um diferencial. Agora o inglês realmente está sendo exigido, principalmente por causa da globalização, as empresas querendo expandir, então está sendo uma exigência. E até mesmo com contato, né? Às vezes uma empresa de TI tem muito contato com empresas de lá da Ásia, com a Índia principalmente, então exige aí o conhecimento. E aí as pessoas correm atrás ali porque realmente estão precisando, como você disse, na dor, né? Exatamente. E às vezes sair do nível básico pro avançado leva um tempo. Né? Isso. Mas já a gente vai falar até da metodologia da Influx, né? Sim. Que tem um tempo bem bacana para você conseguir uma fluência no idioma, né? Mas antes, eu queria que você me falasse assim, o que leva uma pessoa, o que ela leva em consideração ao escolher um curso de inglês? Então, para escolher um curso de uma escola, por exemplo, de inglês, seja uma escola ou fazer o curso online, que tem muito, né? A gente às vezes ouve muitas pessoas falando que fechou o curso online. Eu acho que as pessoas têm que levar em consideração realmente a metodologia, né? Como que aquela escola vai ensinar, porque às vezes a escola fica segura o aluno tanto tempo, ali 5, 6 anos, para concluir um curso, para chegar no nível avançado, que hoje em dia, principalmente profissionais, não tem mais esse tempo. Exatamente. Né? É mais tempo que uma faculdade, 6 anos de curso. Né? Então, levar em consideração a duração do curso versus o investimento, que às vezes a mensalidade acaba sendo mais barata ali naquele momento, porém vai ficar muito tempo no curso. Exatamente. Então, a longo prazo, o investimento é muito maior do que você pagar um pouquinho mais e ter um curso de menos tempo. Um curso mais curto, né? Mais Exato. breve. E também ver se hoje muitas escolas estão adotando a garantia de aprendizado, né? Verificar se essa escola tem uma garantia de aprendizado, como que funciona essa garantia, para que realmente, porque curso de inglês é um investimento, né? Não é só o tempo, não é só o dinheiro, é tempo e dinheiro. O dinheiro a gente até consegue correr atrás, mas e o tempo, né? O tempo é muito precioso, né? Exatamente. Então, eu acho que esses são os principais fatores aí que tem que ser levado em consideração na hora de escolher o curso, a escola, como que vai ser feito esse curso. Inclusive também, por exemplo, no meu caso, vocês são muito próximos à minha residência. E isso é uma coisa muito boa, porque aí, é claro, entra a questão do tempo que você coloca na agenda, porque às vezes tem deslocamento, então se é perto do seu trabalho, se é perto da sua residência, melhor ainda, Exato. Né? É uma questão bem importante. Muito bom. E aí, o que colocar no currículo ou dizer em uma entrevista em inglês, agora passando para prática, né? Assim, pelo conhecimento que eu tenho, assim, pelo contato, eu acho que sempre ser sincero, né? Colocar realmente o nível de inglês que tem no currículo. Básico, intermediário, avançado, fluente, justamente para não ser pego de surpresa. Imagina, você coloca no currículo lá que tem o inglês avançado, você vai numa entrevista... E tem um pré-intermediário, que isso acontece muito. Imagina. E aí você tem que fazer uma entrevista ali com a pessoa que está... Com o gestor ou com o profissional de RH. Exato. Fazer uma redação.
Então, assim, pelo que eu vejo, eu acho que ser sincero, porque para não justamente não perder uma oportunidade. E posso até fazer um adendo? Sim. Por exemplo, quando eu recrutei já uma época com escolas de inglês parceiras da empresa. E aí quando o teste de inglês é feito na escola, aí isso já realmente é mais impactante para o candidato. Aí ele realmente coloca o nível correto que ele tem de inglês. Às vezes quando, por exemplo, ele olha uma vaga, precisa de inglês avançado. Mas eu tenho um pré-intermediário, às vezes nem vai usar, e aí coloca no currículo que está avançado e chega na hora da entrevista, às vezes a gente não avisa, né? É costume, às vezes numa primeira entrevista, se você já pede o inglês avançado, você subentende que ele possui o nível do idioma. Então você começa a fazer a entrevista e de repente você pode chegar para o candidato e falar, a gente pode então agora tornar a entrevista em inglês? E aí, às vezes, faz algumas perguntas em inglês. Eu já tive uma situação recente de um assessorado em recolocação, que ele tem inglês fluente, foi tranquilo, mas ele fez a entrevista com a gestora e com a pessoa do RH. Eles faziam perguntas simultâneas em inglês e português. E ele teve que se virar muito bem, né? Sorte que ele realmente tinha esse nível de inglês. Mas isso acontece, né? E você estar preparado é a melhor solução, né? Exato. Então, assim, ser sincero em relação ao nível de inglês que a pessoa realmente tem. Estar preparado, treinar possíveis perguntas. Inclusive, lá na escola, a gente abre atividades. A gente tem uma atividade extra que chama Hiring, que é justamente uma simulação ali de entrevista de emprego, né, o que escrever no formulário, por exemplo, quando está procurando se aplicando a vaga, exatamente. Ou então, até mesmo utilizar aulas extras que a gente oferece para estar praticando com o professor, para estar se sentindo mais seguro numa entrevista. Conhecer os seus pontos fortes, né? Saber ali também, principalmente, os termos a ser utilizados na hora de uma entrevista, até porque os termos, eles são mais business, né? Sim. E aí você, às vezes, até, assim, fala bem o idioma, por exemplo, numa viagem. Mas aí você vai para uma entrevista de emprego, as palavras são diferentes, a gente tem que treinar um pouco. Às vezes, assistir a um TED é uma boa dica também, né? Exato. E aí, saindo até um pouco, né, da questão do inglês, aparência, né, claro. Sempre de acordo com a vaga pretendida. E aí, se tiver realmente uma entrevista inglesa, sair da entrevista agradecendo em inglês, né, falando um thank you, por exemplo. Claro, com certeza, né? Legal. Então, assim, a gente já passou agora algumas dicas, né? Vocês vão conferir as dicas da Influx todo mês aqui no Checkup de Carreira. Então, eu quero saber um pouquinho mais da escola e desses seus 4 anos de atuação. Eu tô na Influx há 4 anos, né, como franqueada. Não conhecia, é uma rede que realmente é nova no mercado, tá há 14, 15 anos. Vem de Curitiba. Curitiba não é paulista, não é daqui de São Paulo. A matriz fica em Curitiba. Isso, a franqueadora fica em Curitiba. E aí, realmente, os donos da rede vieram com uma proposta de mudar o tradicional. Né? Então, é um curso mais curto, realmente, são 2 anos e meio, do básico ao avançado, para quem não tem conhecimento. E a gente também tem uma garantia de aprendizado, que é o compromisso de aprendizado Influx, no qual a gente garante que ao término do curso, o aluno ele vai estar aí com o nível, com o domínio do idioma. E a gente comprova isso para os nossos alunos por meio de uma certificação internacional, que é o TOEIC, que inclusive o TOEIC, ele é muito utilizado no mercado de trabalho. Então, ele é aceito no Brasil aqui por mais de 6 mil multinacionais. E até contando casos aí que a gente tem de alunos, a gente sabe que o TOEIC ele é exigido, por exemplo, para uma promoção. A gente tem casos de alunos que se matricularam porque precisava de uma pontuação X para estar tendo uma promoção dentro da empresa. Exatamente. Né? Então, essa certificação, embora não muito conhecida, o TOEFL é mais conhecida, ou o Cambridge, Sim. Mas o TOEIC aqui no Brasil ele é muito voltado para o mercado de trabalho. Olha, que legal. E a Influx tem 5 books, né? Isso. Para o curso regular de adultos, vai do livro 1 ao livro 5, né? Do book 1 ao book 5. E cada livro tem a duração de um semestre letivo.
totalizando 2 anos e meio de curso. É possível reduzir esse tempo de curso com os intensivos de férias, Sim. Então isso vai de acordo com a necessidade. Sua disponibilidade, né? Disponibilidade e necessidade realmente do aluno. Ah, legal. Vocês têm cursos para teens, para adolescentes? Temos, então, tem escolas que tem cursos a partir dos 4 anos, ou tem escolas que é a partir dos 7, lá na nossa unidade, a Unidade Santana, é a partir dos 7. Então, Kids, Júnior, que a gente chama de Kids, Júnior, Teens e aí adulto. E os adultos. Na verdade, o Teens, aluno com 13 anos, que já faz o curso de adulto, então, com 15 anos, ele já conclui o curso de inglês na Influx. Ah, que bacana. E aí você também comentou que, assim, a gente, para os adultos, né? A gente termina o Book 5 e aí você pode estender com aulas, né? Sim, então depois do livro terminar o curso mesmo na Influx, o curso principal, a gente oferece 2 tipos de curso. O curso de Business, que aí já é voltado mais para termos técnicos do mercado, e o curso de Comunicação Avançada, que aí a Comunicação Avançada é para que o aluno realmente continue tendo contato com o inglês, né? Faça a manutenção e para que não perca tudo aquilo que foi conquistado, né, nesse meio tempo. Porque a gente sabe, o aluno às vezes para um semestre, às vezes as férias de fim de ano que são mais longas, quando voltam... A gente já está travado de novo, né? Exatamente, enferruja. E isso é comum. Eu mesma posso dar um depoimento, eu morei fora, há 10 anos atrás, eu fiquei quase 1 ano, voltei com inglês avançado. E aí depois não pratiquei mais, ou pratiquei pontualmente... E aí, você mesma viu o meu nível de inglês, né? Eu voltei para um intermediário. Exato. E não tem como. A gente até lembra, né? Porque você fala pontualmente. Por exemplo, eu não uso no trabalho. Isso é uma coisa que realmente deixa a gente enferrujada, né? Exato, exato. Então, assim, a prática, o contato... a gente até fala para os nossos alunos que quando terminar, tem que manter o contato de alguma maneira. Não quer continuar o curso? Tudo bem, não tem problema. Mas mantenha o contato de alguma maneira. A gente tem um aluno... que se ele ver, ele vai até saber que é ele, que ele fala que ele liga, por exemplo, na Netflix de madrugada, porque ele sabe que os atendentes vão atender em inglês. Então, é uma maneira dele estar praticando o idioma que ele está aprendendo lá na escola. Exatamente, olha que legal. Então, as pessoas procuram meios para realmente estar praticando, né, fora, no caso dele, da sala de aula. E assim, dentre os alunos, tem muitas pessoas que estão procurando hoje pelo trabalho mesmo? Então, o que você sente? É engraçado, porque assim, a gente tem de tudo. Tem os adolescentes que realmente estão lá porque os pais, né, já querem investir na carreira deles. Tem os adultos que estão lá porque precisam. Entrou numa empresa, a gente tem uma aluna que entrou numa empresa e ela falou assim que só ouve inglês lá. E ela começou do livro 1. E nós temos pessoas da terceira idade. Tem um grupo de jovens senhoras, vamos dizer assim, que querem fazer inglês para ter a independência na hora de viajar. Vai viajar... Estão certíssimas, exato, né? Para ir viajar, não ficar dependendo de ninguém, conseguir passear, conseguir fazer as compras. O que eu acho super bacana e super admiro elas. E eu também ouvi falar que aprender um idioma é muito bom contra a prevenção do Alzheimer. Sim, isso é comprovado. É comprovado, sim. Né? Outro dia eu li na revista Saúde, acho que era uma matéria bem assim, não sei se era de capa ou, enfim, estava num destaque, mas eu achei bem legal. Teve uma época que eles estavam comentando muito sobre isso, e realmente pessoas assim, procuram também para isso, mas elas era mais para realmente a independência, mas das viagens. E, na verdade, quando a gente fala um outro idioma, é independência mundial mesmo, né? Para você se comunicar. Se comunicar é muito bom. Quando você não tem o domínio do idioma da outra pessoa que está com você, aí é tão ruim, né? Isso, a pessoa fica travada, não consegue... ou fala por mímica, eu não Exato. sei, eu já passei por isso e eu não gostei do sentimento, né? Então hoje, claro, a gente está aqui num bate-papo super informal falando da importância do inglês, mas é necessário. Dependendo dos seus planos, e hoje vivendo e trabalhando no Brasil, a gente sabe que o inglês é fundamental. Exatamente. Você mais do que ninguém sabe disso, né? Exatamente. Por isso que vocês estão aqui com a gente. Eu estou muito feliz de recebê-los no programa e tê-los, né? Todo mês. A gente, nos bastidores, a gente está elaborando muita coisa boa, né? Para trazer aqui para os nossos amigos do Check-up de Carreira. Espero que vocês gostem da nova proposta com a Influx aqui com a gente.
Então tá bom. Bom, vou comentar um pouquinho para os nossos seguidores e amigos do Checkup visitarem a Unidade Santana. Sim, por favor, estamos de portas abertas aí para estar recebendo. Para conhecer a metodologia, para fazer o seu nível de nivelamento. Eu passei por tudo isso, viu, gente? Fui várias vezes lá. Exato. É bem legal, né? Você conhecer uma nova metodologia. Sim, e assim, e curso de inglês não é uma coisa que você compra e se não gostar, devolve. É um processo ali. Tem que visitar as escolas, tem que ver com qual você se identifica, a metodologia que você se identifica, ambiente também conta muito. É isso que eu ia falar, o espaço, exatamente. Exato. E aí, para realmente tomar uma decisão consciente, porque como a gente falou anteriormente, né, é uma decisão que leva tempo e dinheiro, né? Então tem que ser uma decisão consciente realmente. Imagina você escolhe uma escola e lá na frente você vê que não teve o retorno esperado, investiu. E aí depois já não tem mais o que fazer, né? E o tempo da Influx é muito bom, né? 2 anos e meio. Eu mesma, gente, eu caí no Booktree, né? Então, no final do ano que vem, praticamente um ano e meio, eu volto a ter um inglês, aí acredito eu, fluente e me sentir muito melhor em relação ao idioma. Sim, com certeza. Então, a gente deixa aqui um convite para vocês visitarem a Influx Santana. É na Rua Damiana da Cunha, número 34. Olha, já decorei. Então, a Cris deixa o convite para vocês tomarem um café, conhecerem o espaço, conversar também com a coordenadora pedagógica e tirar todas as dúvidas. Né? As portas estão abertas. Então, Cris, obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço, também estou muito feliz aí em estar participando, estar colaborando aí com o seu projeto. E por que precisar, estamos à disposição. Vamos deixar as redes sociais da Influx? Sim, então... Instagram, @InfluxSantana. É novo o Instagram, a gente começou aí um projeto recentemente, mas já estamos investindo bastante. E a gente vai trazer algumas dicas também, né? A gente vai passar aqui no programa, no próximo mês a gente já traz as dicas, né? Exato. Pius, que você comentou, né? Isso. Muito então são legal. pílulas aí de dicas de como tá utilizando aí o inglês, termos, na verdade, né? Expressões, colocando em prática. Muito bom. Cris, obrigada, viu, por participar aqui com a eu gente. que agradeço. Então, sei que você vai voltar sempre e estarei lá na Influx toda semana com vocês. É isso aí. E agora, pessoal, a gente vai assistir o VT da psicóloga do Checkup de Carreira, Fabiola Bahia. Olá, amigos e amigas do Checkup de Carreira. Meu nome é Fabiola Bahia, sou psicóloga clínica, terapeuta de casais e de famílias. Há 1 ano participo do programa com a Marcela com o quadro Psique e Carreira e hoje vim trazer para vocês mais uma dica do especialista. Quando devo procurar ajuda psicológica? Entendo que não existe um momento certo para buscar ajuda. Normalmente, as pessoas buscam esse apoio psicológico num momento difícil, de perda, de luto, frente a uma decisão que traz dúvidas e angústias ou quando estão em desajuste emocional. Costumo dizer que as crises não são necessariamente algo ruim, porque as dificuldades que enfrentamos em nossa vida nos acordam para essas mudanças e nos impulsionam a querer fazer algo diferente. Mas para alguns, esse é o start, o despertar. Criamos internamente resistências, barreiras como mecanismos de defesa e precisamos muitas vezes deles no nosso dia a dia para nos protegermos. Então, o momento de procurar ajuda é aquele em que você está aberto a falar, aberto a escutar e disposto a refletir sobre as suas questões. Sim, temos um momento interno para isso e cada pessoa auxilia e avança nessa compreensão no seu tempo. Quer adquirir autoconhecimento? Quer melhorar a sua autoestima? Quer resolver aquele problema, aquela dificuldade que lhe acompanha há tanto tempo e volta e meia retorna? Quer sair da sua zona de conforto, dissolvendo as suas crenças limitantes? Não perca mais tempo. É hora de iniciar um novo ciclo na sua vida. Resoluções novas não precisam ser tomadas apenas na passagem do ano. Procure um profissional de psicologia. Quer saber mais sobre o meu trabalho? Visite meu blog www.emanarepsicologia.wordpress.com
ou entre em contato pelo meu WhatsApp 011 99629 1707. Até a próxima dica do especialista. Voltamos aqui ao programa Check-up de Carreira. Ele é um oferecimento de Samara Maranhão. Ela me veste com esses looks lindos que eu estou vestida em todos os programas. Se você deseja conhecer um pouco mais da Samara, a siga no Instagram, @SamaraPersonalFashion. Ela vai até você. Influx Santana esteve aqui com a gente agora no primeiro quadro do programa. Siga a Influx, @Influx Santana no Instagram. A Brap Coach também, um beijo, Mônica, muito obrigada pela parceria. E também a Luciana Lucena com os acessórios de luxo. Cada dia um colar mais bonito, colares, pulseiras, que nós apresentamos aqui para você conhecer toda a coleção. É só procurar lá no Instagram, @ateliê Luciana Lucena Collection. E agora estamos com Érica Olaf, especialista do check-up de carreira aqui em home office. Érica, obrigada, viu? Mais uma vez pela participação. Imagina, é sempre bom estar aqui para ajudar as pessoas. Com certeza, né? Ainda mais todo mundo que quer trabalhar em casa, que a gente sabe que é um desejo hoje de muitas pessoas, né? No momento atual do mercado. Sim, eu até recebi um depoimento de uma amiga minha que a cunhada dela no Peru está assistindo as dicas porque ela não consegue se recolocar lá, né? Ela é brasileira, está lá, casou, foi pra lá. Então, Leila, um beijo pra você que tá vendo a gente aí do Peru. Olha que legal, audiência internacional. Então, Leila, um abraço pra você. Muito obrigada pela audiência. E realmente, não deixa de ser trabalhar em casa e, na verdade, pensar numa nova forma de trabalho, uma reinvenção de carreira, dentro de um mercado de um mercado em crise. Eu acho que eu não gosto nem de usar essa palavra, um mercado em crise. Eu acho que as pessoas estão se reinventando e procurando novas formas de felicidade no trabalho. Exatamente, porque assim, primeiro a gente tem que pensar no porquê que a pessoa quer empreender. Mas ela está no CLT, triste, tenta uma recolocação, não consegue. Aí ela vai fazer um processo de coaching. E ela descobre que aquilo que ela fez a vida inteira não dá prazer para ela. E que ela está ficando com doenças, tá psicossomático já. Exatamente. E aí ela pode morrer por ser infeliz. E é porque, na verdade, parece que é obrigado a você fazer a mesma coisa por muitos anos. E não, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de mudar. E por isso que você está aqui hoje, para dar 6 dicas para um novo ciclo. Exatamente. Comemorando com o tema do mês de agosto. Já que o check-up de carreira está na sua temporada nova, Sim. Um ciclo novo, vida nova, horário novo, né? Então estamos aqui com um ciclo novo para as pessoas também conseguirem assim empreender, descobrir o porquê que elas querem empreender em casa ou porque elas querem empreender de qualquer forma. Em algum cenário, né? Porque a gente pode empreender de várias formas. Num empreendimento autônomo, você pode ter um CLT e querer uma fonte de renda extra. Sim. E por que não começar um empreendimento do zero, né? Sim. As pessoas primeiro, né? A primeira dica, então, claro, é por que elas querem empreender. Então, eu tô no CLT, eu tô triste, né? Eu não gosto do que eu faço, ou minha carga horária tá muito pesada, ou de repente a pessoa se viu disponível no mercado, não sabe para onde vai. Ou mesmo ela estando, rodando por aí, conhecendo gente, tem uma ideia, né? Descobriu um dom e que aquilo pode virar um negócio. Então, isso é o que leva as pessoas a empreender. Então, tem que descobrir em que momento ela está. Exatamente. Primeiramente, né? Para começar o ciclo, primeiro tem que dar o estalo. Eu vou empreender para o quê? É que, na verdade, eu acho que o empreendimento, ele começa do autoconhecimento, né? Sim, assim, sempre. Não tem jeito. Você precisa perguntar para si para onde você vai e o que você quer ou assim, poxa, é que às vezes o empreendedor, ele permanece com aquela vontade, só que um pouco abafada dentro dele, você não acha? O bichinho não mordeu ele direito ainda. É que tem medo, né? Tem medo, pressão da sociedade, pressão do mercado, enfim. O empreendedorismo no Brasil ainda não é visto com tantos bons olhos, porque não se tem uma metodologia aqui de planejamento,
né? Aqui é tudo, vamos, vai levando. Mas quando a pessoa ela é mordida pelo bichinho do empreendedorismo, que ela começa a enxergar que ela tem que planejar, como ela planejou a carreira dela, Sim. então ela tem que planejar a empresa dela. E não é planejar fazendo. Não é o fazejamento, é o planejamento. É antes de começar a aprender a ter essa visão sistêmica de todo o mercado. Não se o mercado dela não é só o nacional, nicho, mas olhar o mundo todo, que com a internet a gente tem que ter uma visão do mundo. Exatamente. E às vezes você é muito bom numa área especialista. E quando você é empreendedor, nós duas sabemos disso, Sim. né? A gente precisa de apoio, então a gente precisa de outras pessoas. A gente às vezes não domina o marketing digital. E, às vezes eu sou boa recrutadora, mas para levar uma empresa, né? A questão de financeiro, que você precisa saber lidar com o dinheiro, enfim, né? O empreendedor ele precisa levar essas questões em consideração. Sim, ele precisa. E aí, muitos empreendedores começam com a ideia de que eu vou começar da minha casa, né? Então, essa é a dica 2. Sim. Né? Por que a pessoa quer empreender em casa? Então, todo mundo pensa que empreender em casa é mais barato. Nem sempre. Pode ser até um sonho, né? Mas vamos adequá-lo à realidade. Exatamente. Então, nem sempre. Então, a pessoa tem que pensar por que ela vai empreender em casa. É a mobilidade? Ela demora muito tempo para ir e voltar do trabalho, ou ir e voltar de clientes, então ela quer deixar um escritório dentro de casa, né? Quanto vai custar esse escritório? Ela vai colocar em um pedacinho da casa, ela vai reservar um cômodo inteiro da casa para isso, ela vai ter que construir um anexo, porque às vezes é uma loja, ou é um escritório em que recebe pessoas, para não receber dentro da sua casa e tirar a privacidade da família. Então tem que se pôr o custo. Muita gente também resolve empreender em casa por conta de doenças mesmo. Tem alguma doença, tem de mobilidade, ou ela tem alguma coisa que ela precisa de uma alimentação muito restrita, tomar um soro, alguma coisa que fisicamente impede ela de estar em contato com outras. Mas a internet está aí para trabalhar. Exatamente. Então ela é produtiva. Ou às vezes as novas mamães. Mais ainda é o mercado que mais tem crescido. Né? Eu, para trabalhar, né, junto na minha empresa, eu tenho recebido muitas pessoas que elas querem trabalhar essa metodologia de trabalho porque são mães. Não querem abrir mão de levar o filho, almoçar com o filho, fazer a lição de casa com ele. Cuidar dos filhos nos primeiros anos. Exatamente, né? ou pais idosos mesmo. Né? Os pais ficaram idosos e aí quer cuidar deles, quer ficar ali, devolver tudo aquilo que eles deram. Então, qual que é o seu motivo para empreender em casa? Então, cada um vai descobrir o seu e pôr no papel se esse custo vale a pena. Sim, né? Porque o custo realmente é uma das primeiras lições que nós precisamos encarar dentro do empreendedorismo, né? Não é o mais difícil, né? Eu acho que desvendar e descobrir o seu nicho de mercado é muito mais difícil que fazer um custo. Sim. O custo, números não mudam, né? Basta ter um contato com pessoas que já estão e colocar ali no papel. É bolso, né? Bolso. É grana. Mas vamos lá. Vamos lá. Né? Aí depois que a pessoa descobriu que o bichinho do empreendedorismo mordeu, ela descobriu por que ela quer trabalhar em casa, a terceira dica é que ela precisa aprender. Então é onde vem o custo agora. Né? Então ela vai aprender. Então eu vou aprender o que é uma rotina administrativa. Né? Igual, você trabalha como recrutadora. Só que uma recrutadora, ela tem que pagar conta. Tem. Né? Tem que ligar nos lugares para agendar, para fazer os atendimentos, tem que emitir as notas fiscais, às vezes tem que ser o comercial. Tem que ser o comercial, tem que fazer as postagens. Exatamente. Criar, né? O postar, você vai lá e posta, mas quem cria? E a ideia? Planejar, então daqui 3 meses meu fluxo de caixa, eu tô com um cliente aqui, acaba, como é que eu vou pagar as contas daqui 3 meses? Que é a prospecção, exatamente. Então, assim, quem tá na linha de frente do trabalho, esquece que tem que ter uma rotina de controle. Então, o primeiro passo é isso, você não precisa fazer, você precisa entender o que tem. Então, todas as etapas do empreendedorismo, pensa na sua empresa agora como um todo. Você é todos os departamentos. Então, em uma só. Em uma só. Pessoa. Então, tem que aprender. Um vai gostar de fazer. Um deles a pessoa vai se identificar. E o resto, a gente vai ver nas outras dicas. Né? Mas tem que saber, para não ser enganado. Inclusive essa visão macro, né? Essa visão macro do negócio. Você vai contratar alguém, você tem que saber para que você vai contratar aquela pessoa para aquele departamento. O que você espera dela. Então, você tem que saber fazer.
Pelo menos ter uma ideia de como faz, para saber se ela está cobrando um preço justo ou não. Exatamente. E também saber pedir, né? Porque quando você contrata uma pessoa, você precisa explicar para ela o que você quer que ela faça. Exato. É, Se você não sabe, fica difícil, né? não dá, abrir uma vaga para marketing, mas quer fazer no marketing. O marketing, né? Então, qual parte do marketing você quer que essa pessoa faça? Exatamente. Por exemplo, a Deu Nó ajuda a MB Carreira e Recolocação. Exatamente. E aí, a gente combinou que realmente a Deu Nó vai auxiliar dentro dos processos de recolocação profissional. Exatamente. Que é bem diferente do que a Deu Nó faz para outras empresas. Né? Né? Exato, É um serviço pontual, então para esse cliente a gente atende assim, porque a necessidade dele é essa. Não precisa fazer controle de financeiro, de fazer agenda, de controlar e-mail. Não, o cliente dá conta. O que o cliente precisa é nessa ajuda aqui que toma o tempo dele, que ele para de ganhar dinheiro por isso. Então, entra lá nesse ponto. Então, a pessoa tem que entender, saber qual é a área que ela está perdendo dinheiro, para ela poder delegar. E buscar ajuda, um suporte. Sempre. Então, é onde vai aprender. E a quarta dica? A quarta dica é o que as pessoas acham mais difícil. Até para aprender um idioma, as pessoas acham difícil, que é a disciplina. Né? A disciplina e manter o foco. Porque ter uma empresa significa todo dia você olhar o extrato do banco para ver o quanto tem, se tem conta para pagar, se aquela conta que você agendou pagou, se aquela sua agenda de clientes, se está certo, se o cliente vai te atender, se aquele lugar que você reservou está certo, né? Se você trabalha em casa, a grande distração do trabalhar em casa é ter pessoas na casa ao mesmo tempo. E os pedidos das pessoas. Já que você está em casa. Me né? leva. Me leva aqui. Né? Se é mãe, então... mãe, mas eu quero comer isso. Mãe, eu quero comer aquilo. Mas, mãe, eu posso ir ali? Mãe, eu queria fazer isso. Né? Então, você perde a sua autonomia de trabalhar em casa. Então, é aquele contrato famoso. Vamos fazer um contrato. Eu estou em casa trabalhando de tal hora até tal hora hoje. Depois que eu terminar, eu faço, eu atendo. Né? Campainha, toca. Você vai atender? Imagina as paradas de todas as campainhas, ainda mais para quem mora numa residência, eu digo casa. Porque apartamento já não acontece tanto, mas casa acontece bastante. Cada vendedor que passa, entregando, alguém que está pedindo endereço, vem tocar na sua casa, era pro vizinho. Sim, exatamente. Aí são as distrações, São as distrações, né? E amigo do filho que está chegando para fazer trabalho de casa. E aí você tem que abrir a porta. Aí o cachorro late. Sim. E aí você... Ou o cachorro pede carinho. Tem isso sempre, também, né? O cachorro pede carinho sempre. Carinho, comida, água. Sempre. Então, sempre tem distração. Então, ter disciplina, fazer o contrato, ser firme. Né? O importante é ser firme. Então, eu estou trabalhando. Olha, é esse trabalho que vai comprar isso e isso para você. É com esse trabalho que eu vou conseguir pagar, como fazer aquela viagem, ou no final de semana a gente sair, né? Se você me ajudar, eu te dou uma recompensa, né? Fazer uma mesada para o filho, se é pequeno. Então, sempre ter esse contrato e manter a disciplina. Se disse que vai trabalhar, tem que trabalhar. E querendo ou não, você acaba educando as pessoas que estão ao seu redor dentro da sua residência, né? Exatamente. E a família também, que está fora, porque não vem a qualquer momento, sabe que tem que ligar e agendar. Sim, claro, né? Avisar, pelo menos, Pelo menos avisar que tá indo. E olha, gente, sucesso sem disciplina... Não tem. Não tem. Eu ainda tô procurando essa fórmula mágica, mas eu sei que não. Em todos os programas que a gente faz aqui no Check-up de Carreira, o tema que for, sempre a disciplina, ela está envolvida porque ela faz parte do processo de uma meta. Digo, de uma conquista da meta. Exatamente. Porque você consegue fazer o planejamento, só que se você não tem a disciplina, você não consegue nem analisar, nem pôr os indicadores para saber se ele deu certo. Porque na verdade a disciplina é o processo do dia a dia, é aquilo que você tem que vivenciar para chegar lá. Exato. Então tem disciplina. Aprendeu lá, planejou, descobriu, né? Aprendeu, agora disciplina. A parte da disciplina da quinta dica é a saúde. Né? Até no programa da semana passada, né? Exatamente. Foi um programa inteiro falando sobre a importância da saúde. No desempenho, na energia, na disposição. Então, vai trabalhar em casa, no trabalho, tinha lá o copo de água, a garrafinha, né? Tinha o horário de sair para almoçar, o horário de voltar, porque era CLT, era obrigado a fazer aquele horário, né? Os amigos saem no meio da tarde para comer um cafezinho, tomar um lanchinho. Se você está em casa, não tem ninguém para sair com você.
Às vezes não tem, eu que fico sozinha, né? Meu marido, ele sai para trabalhar, ele volta à noite. Então eu fico sozinha. Então não tem ninguém para almoçar comigo, não tem ninguém para tomar café da manhã comigo. E você não pode esquecer de fazer essas refeições, né? Não. Eu não esqueço que eu sou a comilona, né? Eu como a cada 3 horas mesmo, se pudesse comer de hora em hora. Mas você é disciplinada, Exato. né, Érica? Né? A gente sabe que você... Eu aprendi a criar essa disciplina. Tem sua atividade física de manhã. Eu, que trabalho com você, sei que de manhã... De manhã eu tô na academia. Tá na academia. A gente já tem os nossos horários pré-estabelecidos, Sim. né? Então, tá vendo? Saúde. Saúde. Então, beber água, comer direito e uma atividade física. Né? Como o Lucas falou na outra semana, não precisa pagar uma academia se você não pode. Faz uma caminhada. Sim, Né? um parque Faz uma próximo, caminhada né? nas ruas, nas imediações, geralmente antes das 9 da manhã, que é quando o ar está um pouco melhor aqui em São Paulo. Né? Se a pessoa mora num lugar que o ar é bom o tempo todo, sorte é dela, que a gente aqui até as 9, depois já é poluição pura. Ou no finzinho da noite, às vezes, dependendo se choveu. Exatamente. Mas tem academias ao ar livre, gratuitas em algumas cidades de interior, não tão longe daqui de São Paulo. Então, Sim. as pessoas podem... Não é uma desculpa. Ai, não tem como fazer. Chama a vizinha, vai andar. Não sei como fazer. Entra no YouTube, pega um canal de dança, se você gosta de dançar, de atividade física, põe lá e faz. Aquece e faz. Hoje no Instagram, nos stories, às vezes de algumas... de repente de preparadoras físicas, por exemplo, tô dando só um exemplo, ou de uma consultora fit, por exemplo, ela, além de passar o exercício para você, as séries, né, de repetição dos exercícios, ela passa as receitas. Então hoje você tem tudo na internet e você ainda pode até pesquisar e verificar o que faz mais sentido para você, né? Sim. Eu demorei bastante para achar a minha atividade física, porque eu sempre fui sedentária. Eu sou daquela que se me der um livro e mandar fazer uma atividade física, eu fico com um livro o dia inteiro. Sempre fui assim, Mas livro. É legal você falar isso, né? Porque foi difícil. O médico teve que dar a ordem, impor, ou vive ou morre. Foi pela dor também, Muita dor. Porque o médico impôs ali. Ele falou, ou você vai fazer ou você vai morrer. Então eu fui, me achei na Zumba. Tentei muita coisa antes, me achei na Zumba. Depois da Zumba eu consegui ir pro aeróbico. Eu não consigo fazer musculação ainda. Mas eu tô ali firme. Eu sou igual você. Atividades. Eu adoro hidroginástica, é uma coisa que eu gosto há muito tempo. Sempre gostei muito de natação, água. E então, o que eu faço hoje? Eu me proponho a ir na hidro todos os dias, ou quase todos os dias, né? Uma meta da semana. Na semana eu uma vou meta até, da no semana. mínimo 3 vezes. Agora eu tô até mais arrojada. A meta 4 vezes. Se eu consigo ir no sábado, eu vou também para de repente substituir algum dia da semana que eu trabalhei muito e o horário não deu. Procurei uma academia, gente, dentro do bairro que tivesse horários de hidro livre, de manhã, de tarde e de noite. Porque às vezes, por causa da agenda corrida, que às vezes é uma outra desculpa, a gente não vai. Mas aí, o que eu usei? A disciplina. Pesquisei, me organizei, planejei e agora estou conseguindo essa constância na atividade física. E aí você consegue empreender, né? Porque o seu trabalho é de empreendedor. Sim. Né? É um autônomo, um empreendedor. E aí você trabalha, vai atender os clientes e ainda faz a parte em casa. Né? Que tem toda essa rotina que não é uma rotina, ela muda todo o tempo. Ela muda todo o tempo, mas assim, um empreendedor, ele tem um trabalho administrativo, né? A gente sabe que tem. Tem que ter. Se a gente não cuida da nossa conta bancária, da nossa prospecção, ninguém vai cuidar pra gente. Exatamente, né? Ainda mais a prospecção, que hoje você precisa ser criativo, todo mês pensar em algo diferente para chamar a atenção do seu cliente. Sim. A gente vive isso, né, Érica? Com sempre. Então, ainda mais com o check-up de carreira, por exemplo, é uma coisa que eu tenho que pensar no próximo mês, um mês antes, quais serão as pautas, né, que serão gravadas, por exemplo. Sim. E é uma questão que você fica com visão estratégica, pensando na audiência, o que deu certo. O que as pessoas gostaram, o que elas querem ver. É onde entra a sexta dica. Olha! É o networking. Então, se a pessoa já fez toda a lição de casa, tá fazendo tudo direitinho para ficar bem fisicamente, né, para estar com a mente boa, trabalhando, com a mente sã, ela precisa ver gente, mesmo que trabalhe em casa, né? Então, acha o seu nicho de mercado,
encontra aí quem são as pessoas que fazem o que você faz há mais tempo, conecte-se com elas, porque as pessoas gostam de ensinar, gostam de ser seguidas, né? Quanto mais seguidores, melhor. Então você vai observando o que elas estão fazendo, às vezes vira até um parceiro de trabalho e vá em eventos onde estão seus futuros clientes, para que você possa se mostrar que as pessoas querem fazer negócios com quem elas vêm. Exatamente, com quem tá Né? lá, Com olho quem no tá lá. olho, né? O marketing digital dá resultado? Dá, mas depende do que a pessoa vende. No caso de serviços, geralmente você faz negócio com quem você viu. Sim. Ou uma pessoa muito conhecida sua, muito de confiança, te indicou. Exatamente. Até mesmo assim, quando chega um lead, né? Você tem que colocar a sua impressão no e-mail. Eu não gosto de resposta automática. A Erika sabe não. disso. Eu respondo todos os leads. Por mais que você coloque uma proposta generalizada, né? Assim, os seus serviços, mas eu escrevo mesmo. Você coloca a sua energia daquele dia, daquele momento, para responder o cliente. E depois logo vira um contato presencial, né? Que pode ser online, mas querendo ou não é por um Skype e você enxerga a outra pessoa. Ouve, liga, a pessoa sabe que você existe, não é um robozinho, é uma empresa idônea. As pessoas vão pesquisar, elas buscam. Porque elas vão atrás. O contato presencial ainda fala muito, né? Muito, muito. Até cursos, né, a gente faz online, quando faz o presencial ele tem outro peso. Tem. E a gente não pode esquecer, né, dos dois. Hoje em dia, é claro, a gente tem que se dividir entre o online e o presencial, mas a gente, por exemplo, é muito gratificante, a gente faz um evento do Decole Sua Carreira ou do Check-up, e as pessoas, olha, eu vi aquele programa, me impactou, às vezes quer te conhecer, é super gostoso receber esse carinho, né? Exato. A pessoa vê que a gente existe de verdade, que a gente é aquilo que a gente está falando aqui. Que a gente é de carne e osso, é humano. Exato. E aí, nesses eventos de networking, né, o que a pessoa ela pode fazer e que ela deve? Achar os parceiros. Então, se ela aprendeu todos os departamentos da empresa dela e ela descobriu onde que ela não é boa, é a hora, nesses eventos, dela ir caçando ali quem que é bom. Sim. Quem que é a referência? E quem pode ajudá-la. Contabilidade, a empresa passou de MEI, ela precisa de um contador. Exatamente, eu tenho um contador. Né? Então precisa de um contador. Ela vai contratar uma plataforma que tem um custo menor, ou ela é o tipo de pessoa que precisa de um contador, que ela fica ligando, que tira dúvida. Sim. Ela vai descobrir nos eventos, pela experiência das outras pessoas. Que pode ser até uma indicação, como você falou. Aí ela precisa de um advogado. Toda empresa precisa ter um advogado ali no STEP, né? Para poder pagar as consultorias. Gente, paguem, por favor. Advogado estuda muito, né? Paguem para o advogado a consultoria, ajuda para fazer o contrato. Então, precisa fazer isso, registrar a marca dela. Acabei de falar, ia falar marcas e patentes. Então, precisa de ter uma empresa. E ela vai precisar de um marketing. Marketing, sabe que tem milhares por aí. Muitas empresas boas, nós podemos recomendar muitas, mas você precisa ter essa troca. Esse feeling, você precisa gostar da pessoa com quem você trabalha, porque hoje em dia a confiança é a base de tudo. E o marketing é com quem você vai falar mais tempo. Vai fazer o seu planejamento, é ele que vai executar o seu planejamento. Então você precisa realmente conhecer bem essa pessoa, né? Como no caso daqui do Check-up também, tem a produção. Exatamente. Né? Então é uma sinergia muito grande que a gente tem. Quando sentamos todos para fazer a nossa reunião de equipe, o que a gente vai trazer de bom para o público do Check-up? Né? O que o público está gostando, o que ele não está gostando. Então, quando a gente senta todo mundo e conversa... Todo mundo pode compartilhar suas impressões. Um ajuda o outro, uma equipe ajuda a outra. E a nossa produção, ela já pegou ali naquela reunião. Então, quando a gente vem para conversar, já sabe onde põe a cadeira, já sabe o que tem que fazer. Porque... tá todo mundo junto, falando do mesmo assunto, alinhado. Exatamente. Né? E isso acontece com os clientes da Deonó também, né? Então, a Deonó, ela faz serviço de apoio administrativo. Sabe a rotina administrativa de tem um sistema ERP que tem que lançar toda semana, todo dia, toda venda, recebimento, tem que fazer nota fiscal, mandar para cliente, responder e-mail, aquela caixa de e-mail bagunçada, a gente organiza ela, mantém ela arrumadinha, redigir os contratos, enviar para cliente, enviar pagamento, verificar se o cliente pagou, cobrar educadamente, né? Não é aquelas empresas de cobrança que todo dia liga, né?
30 vezes por Meu dia. Deus do céu, 30 e pouco. É uma cobrança delicada. É uma cobrança delicada, porque a gente sabe que o outro do lado é outro empreendedor, que ele tem dificuldade, que às vezes alguma parte do planejamento dele não deu certo. E aí a gente entende de empreendedor como meio entre dois empreendedores, então somos 3. Sim. Né? Então a Deonó, ela faz esse tipo de serviço. Então a gente dá o suporte, aquela parte administrativa que nem sempre todo mundo é bom, toma muito tempo, né? Ele toma eu fiz uma contagem outro dia do cliente, acho que deu quase 50% do tempo do dia. Porque a pessoa não gostava de fazer, então ela protelava. Sim. E aí foi metade do dia para fazer uma coisinha que em 5 horas do mês a gente faz. Porque a equipe, ela é pronta para isso. Pronto. Ela gosta disso. Exatamente. Né? Eu Por isso que a procuro gente tem que sempre. buscar ajuda. Eu sempre procuro pessoas para trabalhar que elas gostem disso, que elas gostem de servir o próximo. Então, quando a gente gosta de servir o próximo, de fazer com que o próximo tenha sucesso junto, é mais fácil ajudar. É o que eu te falei naquele formulário de feedback que você me passou. Que uma das Sim. coisas mais importantes é quando eu tenho uma empresa parceira, ou seja, nós somos 2 empreendedoras, PJ para PJ, e eu sinto que você trata o meu cliente com respeito, com comprometimento, com a mesma expectativa que eu, que sou a dona da empresa e que sou o contato principal dele. Sim, Isso, nossa, faz toda a diferença. É a missão da Deonó, é como se a gente fosse sócio. É, exatamente. A missão é essa, é como se nós fôssemos um sócio, porque se a sua empresa quebra, eu não tenho mais cliente. Então, quanto mais você ganha, mais serviço você me passa. E com certeza também mais indicações E mais a gente clientes. passa. Exatamente. Né? E dessas indicações, a gente falou dessa sinergia toda, né? Nós temos muitos parceiros aqui Sim. no Checkup que trazem negócios um para o outro. Né? Então, assim, a minha marca pessoal, eu venho trabalhando com a Cris desde o ano passado. A minha né? também. Todo o trabalho o que combina com o que. Hoje ela vai meio brigar assim, porque o dourado não é a minha cor, mas Cris era o que deu para hoje, entendeu? Que tinha a ver com o quadro. Então, assim, não é, eu vou comprar acessórios, eu vou comprar roupa, eu pego a minha cartela. Tá lá com a cartelinha Cartela na de boca, cores, com a cartela né? de cores. O que eu vou postar no Facebook, no Instagram? Então, qual é o meu planejamento? O que eu quero da minha marca? Então, a Cris ajuda. Né? E as dicas do Lucas nos vídeos dele também, de planejamento financeiro, ajuda a não gastar muito na marca, né? Também. É bom, eu sou suspeita para falar do Lucas, porque eu acho que sim, eu fiquei mais econômica desde que a gente tem esse contato de 30% a 40% do que eu gastava nos meus gastos pessoais e com a empresa. Por exemplo, eu acompanho de perto os cursos dos parceiros. O Lucas, ele deu vários webinários de como sair das dívidas, qual o melhor investimento, ou qual o melhor plano de, por exemplo, de empréstimo que você deve buscar no banco. Enfim, são coisas que às vezes eu tinha que procurar fora. Fora eu digo, falar com o meu gerente do banco. Só que o dia a dia do check-up e os temas e os nossos, acho que serviços relacionados e treinamentos, eles acabam servindo um para o outro, né? Como experiência própria, e a gente quer estar perto para acompanhar o trabalho do parceiro, para divulgar, e faz com que a gente tenha um aprendizado contínuo sobre diversas áreas, porque nós somos uma equipe multidisciplinar. Sim, né? Como a gente aprende, né, com a Cris a marca, o Lucas as finanças, e a gente tem a Fabiola também, né? Também para a gente poder ficar zen, alinhado com o propósito, né? Porque a função do psicólogo é te encaixar no seu eixo. Né? Então o coach vai depois. Às vezes a pessoa tem um problema psicológico. Exatamente. Ela tem que resolver primeiro o eixo dela. Para onde ela quer ir. Para depois ela realmente conseguir vir para o coaching saudável, uma pessoa funcional, para com certeza ter resultados extraordinários dentro de um processo de coaching, que é essa proposta do puro coaching, né? Sim, ela tem que estar alinhada. Então a Fabiola é outra parceira que a gente pode buscar, né? Para quando se tem uma empresa e quer estar em um novo ciclo. E aí a gente não pode esquecer da Samara. Sim, a Samara, ela me veste e também contribui aí com todas as parceiras, né? Quando temos evento, ela nos veste todas. Também, né? Exatamente.
Eu acho que o check-up, desde que ele nasceu, ele foi evoluindo. A gente vai fazer 2 anos agora em outubro, né? E os parceiros, eles foram sendo agregados ou contratados pelas demandas que nós tivemos, né? E aí, você estava comigo desde o começo, Sim. né? E aí, as demandas foram chegando de assuntos que o público pediu. E aí, hoje a gente tem essa equipe tão bonita e eu acho assim, tão essencial quando a gente fala de carreira. Porque carreira é um tema muito amplo, né? Sim, E e aí um vai completando o outro na sua área, e agora vem mais o inglês, mais o idioma, Exatamente. né, que acabou de falar. A Influx está aqui com a gente, né? Então, assim, você vai vendo a necessidade e eu, como empreendedora, eu tenho que ter essa visão estratégica e trazer isso para o programa rapidamente. E é claro, por exemplo, fui visitar a sede da Escola de Idiomas, fui conversar com a Cris, então aí tem aquela empatia, o acordo da parceria deu certo, fez sentido para ela, fez sentido para mim, e eu acho que é essa evolução que faz a gente chegar num resultado maior. Sim, e o check-up nada mais é do que a Marcela. Eu acho que é a O Marcela. check-up nada mais é do que a Marcela, é todos esses braços. É o sonho dela acontecendo. Tem uma amiga nossa que quase te chama de polvo, né, dos 1000 braços, das 1000 ramificações da Marcela, porque é o desejo de ajudar o próximo, não só na carreira de pessoa física para um CLT, mas é a missão de vida, de ajudar as pessoas a terem sucesso. E se vocês olharem o meu site, há 10 anos atrás, quase 10, né? Porque eu me formei em 2010 e tive que criar a missão e a visão da MB Coaching, que hoje, por causa da Cris, essa consultoria de imagem e de marketing pessoal, quando ela ingressou no programa, a gente já veio em sessões periódicas e o meu logo acabou de mudar para Marcela Butazzi Carreira e Recolocação, nesse sentido amplo que o check-up fez parte disso. Eu mudei o logo porque eu pensei, Marcela Butazzi Coaching foi uma parte da minha carreira. Hoje, eu já estou num outro momento. E aí pensando assim, nossa, 2010, quando eu comecei, e hoje, nossa, é uma diferença muito grande. E aí, voltando, eu tive que escrever qual é a missão da MB Coaching ou da Marcela Butazzi Carreira em Recolocação? Iluminar a vida das pessoas. E eu acho que faz todo sentido com o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim, e aí pra gente finalizar dos parceiros que as pessoas precisam, né? Se elas querem pro que tá na moda, pro que precisa pro marketing hoje, que é o YouTube, que é os vídeos no Instagram. No Instagram tem até a TV agora, né? A parceria do Rei quando entrou. Exatamente, que deixou o nosso programa muito mais bonito, muito mais estruturado. Então, a King Play, né? A gente está aqui já agradecendo toda essa estrutura que realmente... Gente, quando eu comecei, eu abria do meu iPhone, né? Foi muito bom. Abria na posição errada, às vezes, porque não via. Ai, meu Deus do céu, a Erika ficava me dando apoio remoto, maluca, aquela super confusão. Eu sempre ficava de olho no celular. Gente, cadê o celular aqui do meu lado? Não existe mais. A gente tá com uma equipe, assim, estamos ao vivo e com uma equipe aqui de pessoas com a gente, né? Então, é muito legal você ver essa evolução e eu fico super feliz e só me dá vontade de pensar em mais coisa e ir mais longe. Então, são todos esses os novos ciclos. Sim. Né? Sim, porque eu quero empreender, porque se eu vou empreender, por que vai ser em casa, né? A pessoa ter que aprender sempre, né? A disciplina, cuidar da sua saúde e sempre fazer o networking. Aqui nós temos vários parceiros para elas aprenderem a fazer networking, dispostos a compartilhar conhecimento de graça aqui. Sim. Se precisar de algum evento, por falar em evento, eu não posso esquecer. Dia 10, sexta-feira, eu vou dar uma palestra na Sunforces de Guarulhos. Nós vamos falar sobre rotinas administrativas. A princípio, é para quem pertence à Sunforces, mas está aberto ao público que quiser ir lá participar também e conhecer, né, essa cowork lá na cidade. Olha que legal. E tem algum custo esse evento? Não tem custo. Entrada franca? Entrada franca para conhecer, né? Quiser ficar lá durante o dia, fala com o Anderson e aí combina com ele. Nossa, muito, muito bom. Praticamente, então, hoje a gente passou 6 passos, né, para um novo ciclo,
pensando aí nos nossos colegas empreendedores. Exatamente. Muito bom. Érica, obrigada pela sua participação. Imagina. Mais uma vez, a gente se fala todo dia, viu, gente? Várias vezes por dia. Nem no domingo, a gente deixa de folga. Às vezes nem no às vezes domingo. até E às vezes eu domingo. falo, Érica, tudo bem? Olha, mas é pra segunda-feira. Eu sempre falo isso pra ela. Sim. Mas é muito legal. Tô com a Érica também, acho que há quase 2 anos, né? A empresa tem 1 ano e meio, você foi uma dos primeiros experimentos. Primeiros experimentos. do Deu Nó. E a Érica veio pelo networking da Cris Antunes, minha amiga coach, colega também, consultora de carreira. Sim. Indicou a Érica e aí, né, eu Estamos aqui acatei. Recentemente também fiz uma contratação para a empresa, a Cristina Alves, ela será apresentada em breve, comercial da MB. Então agora somos 3 mulheres aí trabalhando por você. Exato. Muito bom, hein? Muito bom. Érica, obrigada. Imagina. Agora quero só agradecer mais uma vez toda essa equipe, então King Play, Rinaldo Martins, Fernanda Marques, Samara Maranhão que me veste, Influx Santana, Abrap Coaching e Ateliê Luciana Lucena Collection. Gente, muito obrigada por mais um programa, por estar com você essa noite e até a semana que vem.